Abrir uma pequena empresa de serviços em um local onde praticamente todos os moradores são de baixa renda foi o que fez o senhor Elcimar Silva. O negócio deu tão certo que já foram agregadas até outras atividades para atender a clientela. Proprietário da única lan house no setor Real Conquista, em Goiânia, o empreendedor abriu há 3 anos. Antes de se estabelecer no mercado, o comerciante passou dificuldades. Ele era um dos ocupantes da invasão do Parque Oeste. Nós entendemos que o bairro tinha uma necessidade, de ter algo que a gente trabalhasse nesse sistema de xerox, impressões, internet. Nós conseguimos abrir, aqui com 6 máquinas, 6 computadores, e a internet que a gente tinha era modem, 3G, mas nunca que funcionava. E aí, sem ADSL também, aí eu optei pela internet via rádio. Para se manter no ramo, Elcimar procurou qualificação profissional. Eu me filiei ao Sebrae, fui lá, fiz o meu cadastro, e o Sebrae começou a me instruir na área de lan house, sala de acesso à internet. A lan house também exerce o lado social. A renda familiar no setor é baixa, por isso os estudantes da única escola municipal possuem convênio com o estabelecimento. Como a gente mora num bairro de famílias, muitas famílias carentes, a gente tenta fazer as pesquisas de escola, impressões, por um preço bem mais acessível. Apesar de vivermos em um mercado onde parece ter espaço somente para grandes grupos empresariais, surgem exemplos assim como o senhor Elcimar. Mas o que faz um pequeno comércio dar certo em meio a tanta competição? Para saber, eu converso agora com a analista do Sebrae Goiás, Cinely de Oliveira. Oi, Cinely, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Cinely, o caso do senhor Elcimar, ele está em uma comunidade onde as pessoas consomem muito, apesar de serem de baixa renda, mas deu certo. Deu certo. A portinha que ele abriu deu certo. É verdade. E Lira, uma coisa interessante é que assim, o senhor Elcimar, ele identificou uma oportunidade na comunidade, ele percebeu que ele poderia ter uma empresa nessa comunidade, mas ele buscou informações antes de abrir a empresa e durante toda a formatação do negócio dele, ele buscou informações a respeito do negócio. Então isso é importante, por quê? Porque ele identificou a oportunidade, mas ele procurou o Sebrae para fazer um plano de negócios e verificar se essa empresa realmente era viável, para que o investimento dele realmente fosse o mais certeiro possível. Porque, com certeza, o investimento dele não era uma grande quantia em dinheiro para colocar ali naquela região. Mas provavelmente era quase tudo ou tudo que ele tinha. Então, muitos empresários, eles investem o sonho de uma vida na abertura de uma empresa. E eles esperam, então, que essa empresa tenha sucesso. E para que essa empresa tenha sucesso, é muito importante que se faça um plano de negócio, que se procure consultores especializados em planos de negócio para verificar realmente a viabilidade. É muito importante saber o que investir, como investir e quanto tempo eu posso esperar para ter o retorno desse investimento. Isso vai influenciar toda a história da empresa, inclusive em ações de marketing, contratação de pessoas, todas as decisões da empresa partem a partir de um planejamento muito bem feito. E algo interessante que ele fez foi procurar parcerias, Assim, às vezes a gente imagina que não vai ter onde buscar isso, mas ele encontrou um parceiro que é uma escola. Exatamente. Os alunos da escola. Exatamente. E às vezes, Lira, os empresários, eles se sentem muito sós, porque eles abrem a empresa, eles têm os funcionários, às vezes tem um sócio, às vezes não, e nós sempre incentivamos os empresários a buscar as capacitações do Sebrae também. Então, antes de abrir uma empresa, procure o Sebrae, procure informações, mas também, depois que você já está com a sua empresa em funcionamento, nos procure para se capacitar. As capacitações, elas pela internet são gratuitas, Então tem capacitações de 10 dias, 30 dias, o próprio empresário organiza a sua agenda e existem as capacitações no Sebrae também, ali na Avenida T3. O que acontece? Dentro dessas capacitações, além dele ter uma atualização do conhecimento dele, ele pode trocar experiências com outros empresários. Isso é muito valoroso para o empresário. E é importante também, como antes a gente estava conversando, você colocou que ele fez uma capacitação
chamada próprio, Exato. que não é tão demorada, né? Não, são 12 cursos horas. rápidos. Exatamente, é uma capacitação de 12 horas, são 3 encontros. Durante esses 3 encontros, o empresário é incentivado a fazer pesquisas de mercado, ele é orientado a fazer pesquisas de mercado. Depois de uma semana, ele volta para um terceiro e último encontro, onde todo esse plano de negócios é avaliado e ele ainda recebe uma consultoria de 2 horas. Então, ele tem quase que, não digo 100%, né, Lira, porque o mercado ele é muito dinâmico, mas ele tem uma segurança muito maior de que ele vai abrir a empresa, qual a rentabilidade que ele vai ter, e ele vai ser incentivado também a pensar sobre gestão financeira, sobre a gestão de pessoas, porque quando nós pensamos no nosso sonho, nós pensamos nele muito idealizado, né, e o Sebrae ajuda o empresário a pensar, veja, traga isso, né, para a sua realidade. Colocar os pés no chão. Exatamente. Que bom, né? E não é tão demorado, né? 12 horas. Não. Claro que tem outros que variam, mas esse... Sim, 12 horas é uma carga horária pequena. E é importante ressaltar, Lira, que os cursos, as capacitações do Sebrae, elas são subsidiadas. Então, se o empresário for procurar uma capacitação, uma formação, ele vai encontrar, mas os nossos são subsidiados. Então, o empresário ele já tem uma vantagem porque o custo é bem mais baixo. Que bom, então. Sinelli, muito obrigada por participar aqui do TJ Goiás. Obrigada. E o Sebrae Goiás, que fica na Avenida T3, né? Avenida Setor T3. Bueno. Exato. Ok, muito obrigada. Eu conversei agora com a Sinelli de Oliveira, ela que é analista do Sebrae Goiás.